Você sabia que um dos projetos arquitetônicos mais sagrados e complexos da história foi construído no meio do deserto, sem o uso de uma única ferramenta moderna? O tabernáculo, um santuário portátil que abrigava a presença de Deus, foi erguido por um povo nômade, recém-liberto da escravidão, sem máquinas, sem tecnologia, sem recursos industriais. Ainda assim, cada detalhe dessa construção seguia um padrão celestial, com medidas exatas, materiais refinados e simbolismos profundos. Como foi possível executar uma obra dessa magnitude em condições tão adversas? O que havia por trás de tanta precisão e reverência? As respostas estão escondidas entre as cortinas de linho fino, os encaixes de madeira de acácia e o brilho do ouro que revestia cada peça santa. No coração do deserto, enquanto o povo de Israel acampava aos pés do Monte Sinai, algo extraordinário aconteceu. Moisés, após subir à presença do Altíssimo, recebeu mais do que apenas mandamentos. Deus lhe entregou instruções detalhadas para a construção de um santuário móvel, um tabernáculo onde ele habitaria no meio do seu povo. Essa revelação está registrada em Êxodo capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 9. O tabernáculo não era apenas uma tenda sagrada, mas uma representação visível da comunhão entre Deus e Israel, um símbolo do céu na terra. Cada detalhe do projeto veio diretamente do Senhor, e não havia margem para improvisações humanas ou criatividade livre. A construção deveria refletir o padrão celestial. O que torna essa ordem ainda mais impressionante é o contexto em que ela foi dada. Israel estava no meio do deserto, sem uma base fixa, enfrentando condições climáticas adversas e sem qualquer infraestrutura de construção. Mesmo assim, Deus não apenas exigiu excelência, mas ofereceu o modelo exato a ser seguido. O tabernáculo deveria ser desmontável, resistente, e ainda assim belo e repleto de significado espiritual. Desde a Arca da Aliança até o altar de bronze, cada elemento tinha uma função sagrada e uma mensagem teológica profunda. Não se tratava de um abrigo comum, mas de um local onde o eterno tocaria o temporal. É impossível ignorar o contraste entre a grandeza do projeto e a simplicidade dos recursos disponíveis. Ao olhar para as instruções divinas, percebe-se que tudo estava planejado com uma precisão que ultrapassava qualquer técnica arquitetônica da época. O tabernáculo deveria ter medidas exatas, materiais específicos e uma ordem de montagem rigorosa. Era uma arquitetura da obediência, onde cada centímetro obedecia à voz de Deus. Não se tratava de construir algo grandioso para impressionar, mas de erguer algo fiel para agradar ao Criador. O chamado para a construção do tabernáculo também revelou o desejo de Deus de habitar entre os homens. Não era o povo que se aproximava de Deus, mas o próprio Deus que descia até eles. Essa realidade quebrava paradigmas religiosos da antiguidade, onde divindades eram inacessíveis e distantes. No deserto, Deus estava estabelecendo algo novo, um relacionamento íntimo e visível com seu povo. O tabernáculo seria o espaço onde o perdão seria oferecido, a adoração elevada e a presença divina manifesta em glória. Com esse chamado, uma nova etapa da história de Israel começava. Eles não seriam mais apenas um povo liberto do Egito, mas uma nação com uma missão: preparar um espaço onde o próprio Deus habitaria. A responsabilidade era grande e o desafio ainda maior, mas a promessa era clara. Se seguissem o projeto celestial, a glória de Deus se manifestaria entre eles. Para uma obra tão sagrada como o tabernáculo, não bastava ter materiais nobres. Era necessário contar com pessoas habilitadas, espiritualmente e tecnicamente, para executar o plano. Em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 5,
Deus nomeia Bezalel, da tribo de Judá, como o principal responsável pela obra. Junto a ele, Aholiabe, da tribo de Dan, foi escolhido como auxiliar. Esses homens não foram apenas talentosos, foram cheios do Espírito de Deus. Receberam sabedoria, entendimento e conhecimento para toda sorte de obra artesanal. Em um tempo, sem escolas de engenharia ou arquitetura, o próprio Deus se encarregou de capacitar os seus construtores. A escolha de Bezalel e Aholiabe ensina algo essencial. O sagrado não pode ser tratado com improviso. Mesmo no deserto, onde tudo era escasso, Deus não permitiu que qualquer um assumisse essa responsabilidade. Ele separou homens específicos, com dons específicos, para cumprir uma missão específica. Esse princípio ainda ecoa nos dias atuais, lembrando que no serviço a Deus, unção e habilidade devem caminhar juntas. A obra não seria feita apenas com esforço humano, mas com inspiração divina. Esses artesãos não estavam sozinhos. Foram capacitados para ensinar outros, formando uma equipe de trabalho que, apesar de viverem em tendas, atingiria um nível de excelência raramente visto. Em vez de ferramentas modernas, usaram sabedoria antiga. Em vez de máquinas, contaram com mãos hábeis e corações consagrados. A inspiração vinha do alto, mas a execução acontecia no chão arenoso do deserto. A combinação entre direção espiritual e execução prática foi o segredo para o sucesso da obra. Além da técnica, o que diferenciava esses homens era a consciência do que estavam construindo. Não era apenas uma estrutura física, mas um ambiente para o encontro entre Deus e os homens. Isso dava sentido e propósito a cada martelada, a cada costura, a cada detalhe entalhado. Eles estavam moldando algo eterno com materiais temporários. Por isso, cada movimento era feito com reverência, cada decisão era guiada por temor. Essa nomeação também rompe a ideia de que apenas sacerdotes ou líderes espirituais são chamados para fazer a obra de Deus. Bezalel e Aholiabe eram artesãos, trabalhadores manuais, mas foram escolhidos para uma missão que marcaria a história da fé. Isso mostra que Deus valoriza todas as vocações quando são entregues a Ele. Na construção do tabernáculo, os dons artísticos eram tão importantes quanto os rituais sacerdotais. Todos serviam a um mesmo propósito: tornar visível a presença do Deus invisível. O desafio logístico de reunir materiais tão específicos no coração do deserto é uma das maiores evidências da providência divina nessa construção. A lista de recursos é extensa: ouro, prata, bronze, linho fino, peles de animais, madeira de acácia, pedras preciosas, azeite e especiarias. A pergunta inevitável surge: como um povo recém-liberto, peregrinando pelo deserto, conseguiu reunir tudo isso? A resposta está nas bênçãos deixadas pela saída do Egito. Conforme narrado em Êxodo, capítulo 12, do versículo 35 ao 36, os israelitas receberam dos egípcios joias e riquezas, como cumprimento da promessa divina, feita séculos antes a Abraão. Esses bens, que poderiam facilmente ser usados para fins egoístas, foram agora consagrados para a construção do tabernáculo. O povo carregava consigo os tesouros que haviam acumulado durante a opressão. Mas agora libertos, tinham a oportunidade de transformar aquilo em adoração. Esse é um dos maiores atos de redenção da história. Transformar os espólios do sofrimento em instrumentos de culto. O ouro que outrora simbolizava a opulência do Egito, agora seria fundido na Arca da Aliança, no propiciatório, no castiçal sagrado. A madeira de acácia, por sua vez, era nativa das regiões desérticas e resistentes ao tempo, à umidade e a pragas. Ela foi usada para a estrutura do tabernáculo e para o mobiliário interno, sendo ideal para uma construção que exigia mobilidade e durabilidade.
Já as peles de animais, como o carneiro tingido de vermelho e a pele de golfinho, impermeáveis e resistentes, compunham as camadas externas da tenda, protegendo o santuário do sol escaldante e das tempestades de areia. Os tecidos finos, como o linho branco, e as cortinas com bordados em azul, púrpura e carmesim, revelam uma tecelagem refinada, difícil de imaginar no meio de um deserto. Isso indica que muitas mulheres israelitas dominavam essas artes, fruto talvez de conhecimentos adquiridos no Egito. A beleza dessas cortinas não era meramente estética. Elas apontavam para realidades celestiais e espirituais, marcando a transição entre o comum e o sagrado. Essa complexa variedade de materiais, reunida em um ambiente tão inóspito, é prova de que quando Deus ordena algo, Ele também provê os meios. A presença dos recursos, aparentemente improváveis, revela que a obra divina nunca depende da lógica humana. Tudo o que era necessário já estava com o povo, bastava que eles estivessem dispostos a ofertar. O milagre não estava apenas na nuvem que os guiava, mas também no estoque invisível de provisão que Deus havia preparado desde o início. Logo após Moisés descer do monte com as instruções divinas em mãos, ele convocou todo o povo para participar da construção do tabernáculo. Não se tratava de um imposto obrigatório ou de uma cobrança imposta por autoridade religiosa. Era um convite à entrega voluntária, um apelo ao coração. Em Êxodo capítulo 35, do versículo 20 ao versículo 29, é narrado que homens e mulheres vieram de coração disposto, trazendo ouro, prata, tecidos, peles, madeira e tudo o que era necessário. A generosidade foi tamanha que em determinado momento foi preciso interromper as doações, pois havia mais do que o suficiente. O espírito de cooperação tomou conta da comunidade. Esse movimento revela o grau de envolvimento emocional e espiritual que o povo desenvolveu com a obra. Eles não estavam apenas ofertando objetos, mas entregando parte de sua história, bens que haviam sido acumulados em meio ao sofrimento no Egito. Era como se dissessem: tudo o que temos vem do Senhor e tudo devolvemos com alegria. O tabernáculo foi, desde o início, uma construção coletiva, não apenas em termos de trabalho, mas também de sacrifício pessoal. Cada oferta trazia consigo uma memória, uma intenção e um ato de adoração. Interessante notar como essa atitude contrasta com o episódio do bezerro de ouro, registrado em Êxodo, capítulo 32. Ali, o povo também ofertou ouro, mas para fabricar um ídolo. No entanto, agora, sob o direcionamento de Deus, as mesmas mãos que haviam errado ofertavam para algo santo. Isso mostra como Deus transforma até as quedas do passado em combustível para obras futuras. O coração que antes se desviou, agora se alinha com a vontade divina. O tabernáculo foi o resultado visível de um povo arrependido e restaurado, disposto a fazer diferente. Outro ponto que se destaca é a inclusão de todos os grupos sociais nesse processo. Mulheres habilidosas teciam, príncipes entregavam pedras preciosas, os anciãos contribuíam com conselhos e os jovens com força e trabalho. Cada um, dentro da sua possibilidade, se via responsável por tornar real a habitação de Deus entre eles. Essa unidade entre gerações, funções e talentos é um testemunho poderoso de como o reino de Deus é construído, com voluntariedade e propósito coletivo. O tabernáculo não era de Moisés, nem apenas de Bezalel, era de todos. Ao observar essa resposta do povo, fica evidente que a construção do tabernáculo começou muito antes da primeira tábua ser cortada ou do primeiro tecido ser bordado. Ela teve início no interior dos corações, quando houve disposição para participar. Deus não precisava do ouro deles. Ele queria a entrega, a disponibilidade e a obediência.
Quando isso se manifesta, até no meio do deserto, florescem atos de generosidade que mudam a história. A ausência de ferramentas modernas no deserto não foi empecilho para que a obra do tabernáculo alcançasse um nível impressionante de complexidade e beleza. Sem serras elétricas, sem máquinas de tecelagem, sem fundições industriais, os artesãos utilizaram o que tinham em mãos. Ferramentas manuais, técnicas rudimentares, mas, sobretudo, sabedoria divina. Muitos dos conhecimentos empregados vinham do tempo de servidão no Egito, onde os israelitas aprenderam a trabalhar com metais, pedras, madeira e tecidos. O que antes era usado para construir cidades pagãs, agora seria santificado para edificar o sagrado. Ferramentas como cinzéis, martelos de pedra, brocas manuais e agulhas feitas de osso ou bronze eram adaptadas à realidade do deserto. Cada objeto era moldado com paciência e perícia. O tempo, que para muitos seria um inimigo em um projeto tão detalhado, tornou-se aliado. O tabernáculo não foi construído com pressa, mas com esmero. A ausência de tecnologia moderna foi compensada pela dedicação minuciosa e pelo cuidado em seguir exatamente as instruções dadas por Deus a Moisés, conforme registrado em Êxodo capítulo 26. O trabalho com metais preciosos, como o ouro e o bronze, exigia fornos improvisados, alimentados por brasas e controlados manualmente. A moldagem de peças como o candelabro de ouro puro, com seus detalhes florais, exigia não apenas habilidade técnica, mas também resistência e disciplina. O mesmo vale para os entalhes nas tábuas de acácia e os encaixes perfeitos que permitiam montar e desmontar a estrutura sem perder sua estabilidade. Tudo isso sem a ajuda de instrumentos de medição de precisão. Era um trabalho de olho treinado, mãos calejadas e uma mente guiada pelo Espírito. É provável que muito do que foi feito no deserto tenha sido fruto de técnicas orais passadas de geração em geração. O povo hebreu valorizava a transmissão do conhecimento prático, e isso se refletiu na construção do tabernáculo. Homens e mulheres se tornaram guardiões de um saber ancestral, agora santificado pelo propósito divino. Não havia tempo para experimentos, tampouco espaço para erros. Cada detalhe precisava ser fiel ao projeto original. A excelência não era um luxo, mas uma exigência do Deus Santo. Essa realidade nos ensina que, mesmo sem os recursos mais modernos, é possível fazer algo grandioso quando se tem direção, propósito e entrega total. As ferramentas do deserto eram simples, mas estavam nas mãos de pessoas dispostas a obedecer a Deus em cada gesto. A combinação de técnica e espiritualidade fez surgir, em pleno ermo, uma das estruturas mais impactantes da história bíblica. E talvez o maior milagre não tenha sido a matéria-prima ou a mão de obra, mas a fidelidade do povo em seguir cada detalhe que Deus ordenou. O sucesso da construção do tabernáculo não foi fruto do esforço de um único líder ou de alguns artesãos talentosos, mas de uma operação coletiva orquestrada com notável organização. Com milhares de pessoas acampadas em pleno deserto, seria fácil cair no caos ou na desordem. No entanto, o relato bíblico mostra que cada função foi claramente designada e cada pessoa sabia exatamente o que fazer. Moisés recebeu as instruções e, com sabedoria, delegou tarefas, estabeleceu lideranças e distribuiu responsabilidades. Conforme narrado em Êxodo capítulo 36, versículo 1 em diante. Essa estrutura organizacional revela que, mesmo em tempos de milagres e manifestações sobrenaturais, Deus valoriza a ordem. O tabernáculo foi uma obra espiritual, mas executada com disciplina e método. Havia quem coletava os materiais, quem cuidava da logística, quem tecia os tecidos, quem moldava os metais, quem supervisionava os encaixes das cortinas e estruturas.
A cooperação era mais que necessária, era vital. Sem ela, não haveria como manter o ritmo, garantir a qualidade e respeitar os prazos determinados por Deus. Um detalhe revelador é que, apesar da magnitude do projeto, não há registro de disputas ou vaidades entre os trabalhadores. Isso indica que o propósito compartilhado era maior do que qualquer interesse pessoal. Cada um fazia sua parte com dedicação, sabendo que o tabernáculo era para Deus e não para a glória própria. Essa consciência coletiva gerava um ambiente de respeito e sinergia. Não se tratava apenas de erguer uma tenda, mas de preparar um lugar para o Deus vivo habitar entre eles. Isso unificava o povo em torno de uma visão única. Além disso, a mobilidade do tabernáculo exigia que ele fosse montado e desmontado com frequência, o que só era possível graças a uma organização meticulosa. Cada peça tinha seu lugar, cada cortina sua medida, cada móvel sua posição exata. Não havia improviso. Os levitas foram encarregados de cuidar dessa logística e sua responsabilidade era tamanha que envolvia até mesmo o transporte e a montagem das peças durante as peregrinações. A divisão entre os filhos de Coate, Gerson e Merari, registrada em Números capítulo 4, ilustra essa distribuição funcional com clareza. Esse modelo de trabalho coletivo nos desafia ainda hoje. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, a construção do tabernáculo nos lembra que grandes obras espirituais só se tornam realidade quando há unidade, colaboração e foco em um propósito maior. O povo de Israel no deserto deu um exemplo de como um grupo guiado por fé e organização pode realizar o impossível. Cada martelo que batia, cada nó que era dado, cada peça que se encaixava, mostrava que quando o povo de Deus se une, até mesmo no meio do deserto, milagres podem ser construídos com as próprias mãos. O tabernáculo não era apenas uma tenda no deserto, era uma estrutura meticulosamente desenhada, com medidas exatas, móveis simbólicos e um layout que carregava significados espirituais profundos. A planta da construção foi dada a Moisés diretamente por Deus, conforme registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 40, onde o Senhor ordena que tudo seja feito conforme o modelo que te mostrei no monte. Cada móvel possuía uma função litúrgica e uma mensagem teológica. Nada estava ali por acaso. A Arca da Aliança, por exemplo, era o coração do tabernáculo. Feita de madeira de acácia revestida de ouro puro, com 2 querubins sobre o propiciatório, simbolizava o trono de Deus no meio do seu povo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná e o bordão de Arão, elementos que apontavam para a aliança, a provisão e a autoridade divina. O altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro. Cada um desses elementos representava aspectos da adoração, da comunhão e da revelação. A estrutura era composta de 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio ficavam o altar de holocaustos e a pia de bronze, onde se realizavam os sacrifícios e as purificações. No lugar santo, acessado apenas pelos sacerdotes, encontravam-se o candelabro, a mesa e o incenso. O Santo dos Santos, separado por um véu espesso, era acessado apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, e somente pelo sumo sacerdote. Esse espaço, onde a glória de Deus se manifestava, era o ponto culminante da presença divina entre os homens. A construção de cada móvel exigia precisão. As medidas estavam descritas em côvados, e cada detalhe, desde o tipo de madeira até o formato das argolas de transporte, seguia as instruções divinas à risca. Sem ferramentas modernas, os artesãos esculpiram cada peça à mão, com um cuidado que refletia a seriedade da tarefa. Não era apenas uma questão estética. Qualquer desvio do padrão significava desrespeitar o plano de Deus. Essa atenção extrema
A fidelidade mostra o quanto Deus valoriza a obediência até nos menores detalhes. A disposição dos móveis e compartimentos do tabernáculo também ensinava uma jornada espiritual, do pecado à purificação, da purificação à comunhão, da comunhão à presença plena. Cada israelita que olhava para aquela estrutura via mais do que um lugar de culto, via um caminho de aproximação com o Criador. O tabernáculo, portanto, não era apenas funcional. Era uma encenação viva da relação entre o homem caído e o Deus que decidiu habitar entre nós. No meio de um ambiente seco, áspero e impiedoso como o deserto, a riqueza têxtil do tabernáculo saltava aos olhos. Tecidos finos, cores vibrantes e texturas cuidadosamente escolhidas compunham a aparência interna e externa do santuário. Deus ordenou o uso de linho fino retorcido, azul, púrpura e carmesim, conforme descrito em Êxodo capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6. Esses tecidos, além de possuírem beleza e sofisticação, carregavam simbolismos profundos que traduziam verdades espirituais. A cor azul remetia aos céus, à transcendência de Deus. O púrpura, cor usada pela realeza, apontava para a majestade divina. Já o carmesim, tom forte derivado de um inseto específico, lembrava o sacrifício e a redenção. O linho fino, por sua vez, representava pureza e retidão. Cada cortina era bordada com querubins, indicando a santidade e a vigilância constante sobre o lugar sagrado. O véu que separava o Santo dos Santos era especialmente elaborado, mais espesso que os outros, funcionando quase como uma parede, não apenas como uma cortina comum. A fabricação desses tecidos exigia um alto grau de habilidade. Mulheres especializadas, mencionadas em Êxodo capítulo 35, versículo 25, fiavam o linho e bordavam com mãos habilidosas. Tecelãs se destacaram não apenas pela técnica, mas pela espiritualidade que impregnava cada ponto dado. Seus trabalhos não seriam expostos em mercados ou palácios, mas no lugar mais sagrado da terra. Era um ofício silencioso, mas essencial. Um ato de adoração por meio do dom manual. As peles usadas para cobrir o tabernáculo também possuíam importância. As peles de carneiro, tingidas de vermelho, formavam uma camada intermediária, enquanto as peles de golfinho, termo que alguns estudiosos interpretam como animais marinhos usados em regiões desérticas, serviam de cobertura externa, protegendo da água e do calor. Essa combinação de materiais formava um equilíbrio perfeito entre beleza interior e resistência exterior. Por fora, o tabernáculo era discreto, por dentro, glorioso. Isso refletia uma verdade espiritual. A glória de Deus está muitas vezes velada aos olhos naturais. O cuidado com os tecidos revela que, para Deus, o ambiente de adoração deve ser tratado com reverência. Cada dobra, cada fio e cada costura revelavam a importância que o Senhor dava aos detalhes. Não se tratava de luxo desnecessário, mas de honra ao sagrado. A tecelagem do tabernáculo era, portanto, mais do que um ofício técnico. Era um ministério silencioso, onde cada ponto bordado dizia: "Este lugar é separado para o Rei dos Reis". Em um cenário onde até a água era escassa, a abundância de metais nobres na construção do tabernáculo impressiona. Ouro, prata e bronze eram utilizados em proporções significativas, especialmente o ouro, que cobria os utensílios mais sagrados e simbolizava a glória e a pureza de Deus. A origem desses metais, como registrado em Êxodo capítulo 12, foi o Egito. O povo de Israel saiu da escravidão levando consigo joias e objetos valiosos entregues pelos egípcios como uma forma de compensação pela libertação. O que era símbolo de opressão tornou-se agora material de adoração.
O ouro era reservado para os elementos do Santo dos Santos e do Lugar Santo, a Arca da Aliança, o propiciatório, o candelabro e a mesa dos pães estavam todos revestidos com ouro puro, refletindo a santidade e a perfeição de Deus. Já o bronze era usado nos utensílios do átrio, como o altar de holocaustos e a pia de bronze. Essa diferença de materiais reforçava a progressão espiritual dentro do tabernáculo. Quanto mais próximo da presença de Deus, mais puro e valioso o material. A prata, por sua vez, foi usada na base das tábuas que sustentavam as cortinas e na contagem do povo, simbolizando redenção. A manipulação desses metais exigia habilidade especializada. Fundi-los, moldá-los e trabalhar os detalhes com ferramentas simples era uma tarefa árdua. Mas os artesãos israelitas, capacitados por Deus, conseguiam dar forma a peças complexas mesmo com recursos limitados. O candelabro, por exemplo, era feito de uma só peça de ouro batido, com flores, cálices e hastes, uma escultura viva que iluminava o lugar santo com uma luz contínua. Esse trabalho meticuloso apontava para a luz divina que jamais se apaga. O bronze, por sua vez, transmitia força e juízo. O altar dos sacrifícios, onde o pecado era expiado por meio do sangue, era de bronze. A pia, onde os sacerdotes se lavavam antes de ministrar, também era de bronze e, curiosamente, feita a partir dos espelhos das mulheres, segundo Êxodo capítulo 38, versículo 8. Isso acrescentava um significado simbólico. Antes de entrar na presença de Deus, era necessário enxergar a si mesmo, refletir, purificar-se. A presença de tanto ouro e bronze em meio ao deserto não apenas desafiava a lógica humana, mas também glorificava a fidelidade divina. Deus havia antecipado cada necessidade e providenciado os meios para supri-las. O tabernáculo, com seus metais reluzentes, não era apenas bonito aos olhos. Era uma proclamação da aliança entre o eterno Criador e o seu povo peregrino. E enquanto muitos buscavam ouro para si, Israel o entregava ao Senhor, construindo com ele um lugar onde a glória de Deus pudesse habitar. Em meio à vastidão árida do deserto do Sinai, a madeira de acácia surgiu como elemento essencial para a construção do tabernáculo. Essa madeira, resistente, leve e naturalmente protegida contra insetos e decomposição, foi escolhida por Deus para compor as estruturas e diversos móveis do santuário. A durabilidade da acácia era fundamental, já que o tabernáculo seria constantemente montado e desmontado durante as peregrinações. Sua resistência ao tempo e ao clima hostil a tornava ideal para algo que deveria suportar tanto o calor escaldante do dia quanto o frio cortante da noite. A madeira de acácia foi usada para a confecção da Arca da Aliança, da mesa dos pães da proposição, do altar de incenso, do altar de holocaustos e até mesmo das vigas verticais que sustentavam as cortinas da tenda. Em todos esses casos, a madeira era revestida com ouro ou bronze, conforme a finalidade litúrgica de cada item. Essa junção entre o que era natural e o que era precioso revela um contraste simbólico poderoso. O humano e o divino se encontrando, o terreno sendo revestido pela glória celestial. Êxodo capítulo 25, versículo 10, traz o início dessa orientação ao descrever a Arca da Aliança como uma peça feita de acácia e coberta com ouro puro. Outra característica da acácia é que suas árvores geralmente possuem formas tortuosas, com galhos retorcidos e irregulares. Isso exigia um trabalho intenso de preparação e adaptação da madeira antes de ser usada. A madeira não era perfeita à primeira vista, mas, uma vez tratada, tornava-se ideal para o propósito sagrado. Isso ensina que, muitas vezes, o que Deus usa precisa ser moldado,
purificado, preparado com paciência. A acácia é um símbolo de como a matéria bruta pode ser transformada em suporte para o sagrado. O transporte da madeira também exigia esforço coletivo. Os homens da comunidade se organizavam para recolher, cortar, carregar e preparar cada peça. Mesmo em um ambiente escasso, Deus havia providenciado a matéria-prima necessária, provando mais uma vez que, onde há direção divina, não falta provisão. O tabernáculo não foi feito de cedros do Líbano ou madeiras nobres importadas. Foi construído com o que o povo tinha ao alcance. E isso também revela que Deus não exige do homem aquilo que ele não pode dar. Ao observar como a madeira de acácia sustentava os elementos mais sagrados da adoração, podemos compreender que, para Deus, o valor não está apenas na aparência ou na origem, mas na utilidade e na entrega. O que para outros poderia parecer comum, no tabernáculo se tornava base para o extraordinário. A acácia nos lembra que, quando tocada pela presença de Deus, até a madeira mais simples pode carregar o peso da glória. Enquanto a estrutura do tabernáculo era cuidadosamente erguida, outro aspecto fundamental da adoração era simultaneamente preparado: as vestes dos sacerdotes. Essas roupas não eram comuns. Elas deveriam refletir a santidade do ofício e a responsabilidade de representar o povo diante de Deus. Em Êxodo capítulo 28, do versículo 2 ao 4, o Senhor ordena a Moisés que as vestes fossem feitas para glória e ornamento, especificando as peças e os materiais a serem usados. Isso mostra que a apresentação diante de Deus exigia dignidade e reverência, até mesmo nos detalhes externos. A roupa do sumo sacerdote era composta por diversas peças: o peitoral, o éfode, a túnica bordada, a mitra e o cinturão. Cada uma tinha seu simbolismo e propósito. O peitoral, por exemplo, levava 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel, lembrando que o sacerdote levava diante de Deus toda a nação. Havia ainda o Urim e Tumim, usados para discernimento espiritual, guardados dentro do peitoral. O éfode, tecido com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim, era uma das peças mais elaboradas e exigia um trabalho de tecelagem extremamente detalhado. As túnicas dos demais sacerdotes também eram feitas de linho fino, com turbantes e cintos específicos. O zelo na confecção dessas vestes apontava para a separação do ofício sacerdotal. Não era uma posição de status, mas de serviço santo. O vestuário reforçava que quem se aproximava do altar precisava estar não apenas espiritualmente limpo, mas também preparado em sua apresentação. A roupa tornava visível a consagração invisível. O sacerdote era, literalmente, vestido para servir no lugar onde a glória de Deus se manifestava. A produção dessas roupas requeria habilidade e consagração. Tecelões e bordadeiras trabalharam sob a direção de artesãos cheios do Espírito, como Bezalel, mencionado em Êxodo capítulo 35, versículo 30. A excelência desse trabalho não era uma questão estética, mas espiritual. O objetivo não era impressionar homens, mas agradar a Deus. Isso nos leva a refletir sobre como a excelência nas pequenas coisas pode ser também uma forma de adoração quando feita com a motivação correta. As vestes sacerdotais nos ensinam que servir a Deus envolve preparo, respeito e obediência. Cada detalhe, desde os fios de ouro até os sinos que pendiam da orla das túnicas, indicava que entrar na presença divina exigia mais do que boa intenção, exigia reverência. O sumo sacerdote, com suas vestes esplêndidas, era um símbolo vivo do Cristo que viria. O mediador perfeito entre Deus e os homens, revestido não apenas de linho e ouro, mas de glória eterna. Uma das características mais marcantes da jornada de Israel pelo deserto era a orientação constante da presença divina.
Deus não apenas ordenou a construção do tabernáculo, como também acompanhava passo a passo cada etapa da obra. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite não eram apenas sinais visuais, eram expressões vivas da direção e proteção de Deus. Essa manifestação é descrita em Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 38, onde a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de tal forma que nem mesmo Moisés podia entrar quando a nuvem o cobria. Essa nuvem era mais do que um fenômeno atmosférico. Ela sinalizava quando o povo deveria parar e quando deveria seguir. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, o acampamento se mantinha em repouso. Se ela se movia, era hora de desmontar tudo e caminhar. O tabernáculo, portanto, não era apenas um ponto fixo de adoração. Era um santuário móvel, ajustado ao ritmo da vontade de Deus. Isso exigia vigilância constante, prontidão e sensibilidade espiritual. Ninguém decidia por si mesmo quando partir ou quando parar. Era Deus quem conduzia. Essa dinâmica nos ensina sobre dependência e submissão. O povo não seguia sua própria lógica ou conveniência. A agenda era determinada pelo céu, e isso impactava diretamente na construção e desmontagem do tabernáculo. Os levitas, responsáveis por essa tarefa, viviam atentos à direção da nuvem. Toda a estrutura, feita com tanto cuidado, podia ser montada apenas por alguns dias, ou permanecer no mesmo lugar por meses. A flexibilidade da construção refletia a flexibilidade do coração de quem obedecia. Além da direção, a presença de Deus era também a motivação da obra. Eles não construíam por tradição ou vaidade, mas porque sabiam que ali, no Santo dos Santos, Deus se manifestaria. Era essa presença que justificava todo o esforço, todo o sacrifício, toda a entrega. A glória divina não apenas inspirava a construção, ela a validava. Sem a presença, o tabernáculo seria apenas uma bela tenda. Com a presença, tornava-se o lugar mais sagrado da terra. Ver a nuvem repousar sobre a tenda era sinal de que Deus estava entre eles. Isso trazia segurança, esperança e propósito. Cada martelada, cada costura, cada oferta fazia sentido, porque apontava para o Deus que caminhava com eles. E esse princípio continua atual. Não importa o quão bem feita seja a estrutura. Se a presença de Deus não estiver ali, tudo perde o valor. Mas quando Ele guia, tudo ganha sentido. O tabernáculo não era apenas um espaço físico, era uma revelação viva dos mistérios espirituais de Deus. Cada móvel, cada tecido, cada cor e cada medida possuíam uma simbologia que apontava para realidades maiores. O povo via um altar, mas por trás dele havia uma mensagem sobre expiação. Observava um candelabro, mas ali estava representada a luz da revelação divina. O tabernáculo era uma linguagem visual e sagrada, ensinando verdades eternas a um povo que, até então, vivia cercado por culturas idólatras. Por isso, em Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao 5, o autor reinterpreta os elementos do tabernáculo como sombras das realidades celestiais que se cumpririam em Cristo. A disposição dos espaços, átrio, lugar santo e santo dos santos, ensinava que a aproximação a Deus se dava em etapas, exigindo purificação, santificação e mediação. O altar de bronze falava da necessidade do sacrifício pelo pecado. A pia de bronze lembrava a importância da pureza. A mesa dos pães revelava a provisão constante de Deus. O candelabro indicava a iluminação espiritual. O incenso simbolizava as orações que subiam aos céus. E a Arca da Aliança representava a própria presença divina, o trono invisível do Rei Eterno. Esses elementos, juntos, compunham uma verdadeira pedagogia espiritual, acessível até mesmo para os mais simples entre o povo.
Cada ritual, cada função sacerdotal, cada véu erguido tinha o propósito de ensinar o caráter de Deus e a condição humana. O tabernáculo era, de fato, o coração pulsante da fé israelita, o ponto de encontro entre o Deus Santo e os homens falhos. E tudo isso antecipava um futuro maior, o Messias, que viria como sumo sacerdote eterno, não em um tabernáculo terrestre, mas no celestial. As cortinas que separavam os ambientes também carregavam lições profundas. O véu espesso que impedia o acesso ao Santo dos Santos falava da separação causada pelo pecado. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia atravessá-lo, levando sangue pelo pecado do povo. Quando séculos depois Jesus morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo, conforme Mateus capítulo 27, versículo 51, declarando o fim da separação. O que no tabernáculo era um símbolo, em Cristo tornou-se realidade consumada. Ao meditar nos detalhes do tabernáculo, somos levados a compreender que Deus não faz nada sem propósito. A riqueza simbólica dessa estrutura aponta para uma teologia visual, onde cada elemento nos conduz a uma verdade eterna. Não era apenas uma tenda no deserto, era uma mensagem viva, costurada, moldada e erguida para revelar o coração de Deus à humanidade. Cada detalhe carregava uma lição, cada móvel um significado, cada medida uma intenção divina. Depois de dias e noites de trabalho árduo, obediência rigorosa e dedicação coletiva, chegou o momento mais aguardado: a finalização do tabernáculo. Não houve pressa. Cada detalhe foi concluído exatamente como o Senhor havia instruído a Moisés. Quando tudo estava pronto, Moisés inspecionou minuciosamente cada parte da obra. E ao ver que tudo havia sido feito conforme o modelo celestial, ele abençoou os trabalhadores, como descrito em Êxodo capítulo 39, versículo 43. Essa bênção não foi apenas um gesto simbólico, foi o reconhecimento de que aquela obra tinha agradado ao Senhor. Em seguida, o tabernáculo foi erguido pela primeira vez de forma completa. As cortinas foram colocadas, os móveis posicionados, as vestes sacerdotais preparadas, o azeite derramado. E então, algo grandioso aconteceu. A glória de Deus encheu o tabernáculo. Êxodo, capítulo 40, versículo 34, registra esse momento inesquecível. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o lugar. Nem mesmo Moisés pôde entrar ali, pois a presença divina era tão intensa que dominava todo o ambiente. Essa descida da glória de Deus não foi uma mera confirmação de que a estrutura estava correta. Foi uma declaração poderosa: eu estou aqui. O tabernáculo havia se tornado, de fato, a morada de Deus entre os homens. A nuvem que repousava sobre ele e a coluna de fogo à noite tornaram-se sinais constantes da presença, direção e proteção divina. O povo não caminhava mais sozinho. Caminhava sob a sombra da glória. A construção estava completa, mas o propósito apenas começava. Agora era tempo de habitar com Deus. É impressionante perceber que, mesmo sem ferramentas modernas, tecnologias avançadas ou recursos ilimitados, o povo de Israel conseguiu erguer um santuário digno da presença do Altíssimo. Mas mais impressionante ainda é ver que a presença de Deus não exigiu ouro em abundância, e sim obediência irrestrita. A glória não desceu porque o tabernáculo era luxuoso, mas porque ele era fiel ao que Deus havia ordenado. Essa fidelidade é o que atrai a presença divina, ontem e hoje. A conclusão da obra não foi o fim da jornada, mas o início de uma nova fase na história espiritual de Israel. Com a glória habitando entre eles, cada passo no deserto se tornava sagrado. O tabernáculo, agora, era mais do que uma construção. Era o ponto de encontro entre o temporal e o eterno, o visível e o invisível, o humano e o divino.
Deus havia cumprido sua promessa de habitar no meio do seu povo, e isso mudava tudo. A construção do tabernáculo no deserto nos confronta com verdades que permanecem relevantes em qualquer geração. Em tempos onde a dependência da tecnologia é quase absoluta, olhar para uma obra feita com as próprias mãos, com materiais simples e com um coração obediente, nos convida a repensar nossas prioridades. O tabernáculo foi erguido sem máquinas, sem computadores, sem softwares de engenharia, mas com algo que nenhum recurso moderno pode substituir: a presença de Deus guiando cada detalhe. Esse ensinamento ecoa ainda hoje. A excelência espiritual não depende de ferramentas externas, mas de disposição interna. A primeira lição é a obediência. O povo seguiu exatamente as instruções dadas por Deus, mesmo quando não entendia plenamente o significado de cada elemento. Essa submissão gerou um ambiente propício para a manifestação da glória. Em um mundo marcado pelo relativismo e pela autonomia exacerbada, a obediência à voz de Deus continua sendo o caminho para atrair sua presença. Hebreus, capítulo 3, versículo 5, afirma que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. E essa fidelidade é o modelo que devemos seguir. A segunda lição é a valorização dos dons. Deus não chamou apenas líderes espirituais para a obra, mas também artesãos, tecelões, carpinteiros, fundidores e organizadores. Isso mostra que cada dom, quando consagrado, pode ser canal de adoração. Hoje, muitos se limitam a pensar que servir a Deus é apenas pregar ou cantar. O tabernáculo nos ensina que construir, costurar, ofertar, organizar e até carregar tábuas pode ser sagrado, quando feito com o coração voltado ao Senhor. A terceira lição é a coletividade. Nada foi feito de forma isolada. Toda a nação se envolveu, seja com ofertas, trabalho ou oração. Em tempos de individualismo e isolamento, essa mensagem ressoa com força. Grandes coisas são feitas em unidade. A construção do tabernáculo foi a prova viva de que quando um povo se une em torno da vontade de Deus, até no deserto podem surgir milagres tangíveis. E por fim, a maior lição: a verdadeira morada de Deus não são estruturas luxuosas, mas corações disponíveis. O tabernáculo era temporário e mais tarde seria substituído pelo templo. Mas mesmo aquele templo cederia lugar à nova habitação, o próprio coração humano. Hoje, como afirma 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, somos o templo do Espírito. O tabernáculo no deserto nos prepara para essa verdade. Deus quer habitar conosco. E para isso, tudo o que Ele espera é que sigamos seu projeto com fidelidade, entrega e reverência. Tem lembranças da infância ouvindo essas histórias, ou já imaginava como tudo isso aconteceu sem ferramentas modernas? Escreve aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. E se esse conteúdo trouxe à tona algo especial, compartilhe com quem também valoriza os detalhes que o tempo não apaga. E não esquece de se inscrever, porque tem verdades que merecem ser redescobertas, geração após geração.